Stedley, no campo e na cidade, o MST, além das propriedades rurais, ele invade instalações industriais, repartições públicas, laboratórios, campos experimentais, bloqueia ferrovias, bloqueia rodovias. Isso não estaria, digamos assim, subtraindo respeito público e prestígio político do movimento e da própria causa da reforma agrária? Fizemos nossas ações medindo Ibope na opinião pública. Todas as nossas ações são decididas pelas populações locais em função das necessidades que temos de pressionar o governo ou as empresas para resolver problemas concretos. Se ofício, carta, reunião e assembleia já tivesse resolvido, nós não precisava ficar ocupando prédio público, ocupando estrada. Ou seja, nós só nos mobilizamos como um ato democrático e os trabalhadores têm direito de se mobilizar para pressionar as autoridades a aplicar a lei. Talvez o MST, a maior contradição do MST é essa, que nós nos mobilizamos para pedir para o governo aplicar a lei em nosso favor. Que nesse país a lei só é aplicada a favor dos poderosos. Mas, Stedley, qual é o sentido de invadir e destruir o laboratório da Aracruz? Qual é o sentido específico disso? Te agradeço a pergunta. A Aracruz comprou 300 mil hectares no Rio Grande do Sul, está implantando eucalipto sem licença ambiental. A FEPAM foi manipulada pela governadora Ieda Cruz, que, aliás, recebeu 500 mil da Aracruz na sua campanha, então agora está devendo favores. Manipulou... Legalmente ou... Legalmente. Ou isso... ilegalmente? Não, legalmente. Os 500 mil. Por fora, não sei. Os 500 mil está lá na página do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que é a minha fonte. Por fora, só Deus sabe. Né? Porque, inclusive, deputados do PT receberam papel da Aracruz lá no Rio Grande do Sul para a campanha. Então, a Aracruz está acostumada a cooptar, a manipular. Então... sem licença ambiental, eles estavam implantando eucalipto num bioma que exige cuidado, segundo os ambientalistas e os técnicos da própria FEPAM. Então nós decidimos, como uma forma de chamar a atenção da opinião pública, ocupar o canteiro de mudas e destruir as mudas. Lá não tinha nada de laboratório, lá não tinha nada de pesquisa. Lá tinha um microscópio que uma funcionária com segundo grau foi transformada em cientista, ficava analisando se as mudas tinham fungo ou não. Isso que aconteceu. E graças a essa ação das mulheres, embora nos custou processos judiciais, inclusive eu estou respondendo, é que a opinião pública do Rio Grande, e vocês estão me fazendo essa pergunta, para denunciar o que significa o monocultivo do eucalipto lá no Rio Grande do Sul, que vai causar um desastre ambiental tremendo, porque todo mundo sabe que as fábricas de celulose que estavam lá na região norte, Suécia, Finlândia, Noruega, Espanha, estão se transferindo tudo para o sul, Rio Grande do Sul, sul da Bahia, até o Uruguai, em busca do aquífero Guarani, que no subsolo há a maior reserva de água doce do mundo. E o eucalipto precisa de sol e água, que é o máximo de lucro que pode dar. Então estão transferindo suas fábricas poluidoras, que a Europa não quer mais, para deixar o passivo da poluição para nós. E vão exportar 97% do que produz. Mas olha, teve esse caso da Aracruz, mas já teve no passado o caso da Monsanto também. Agora, o ponto... A Monsanto, te explico. Monsanto estava reproduzindo semente transgênica lá na área de Nomitoc e eu estive lá com o Bové sem licença da CTN-Bio. Nós fomos lá, ocupamos, destruímos a soja e dissemos para a CTN-Bio. Vocês sabiam que estão produzindo soja transgênica? Isso é legal ou legítimo? Mas olha só, Stedley, meu ponto é o seguinte. Não existe uma certa arrogância sua, uma vez que você, ou o senhor, ao adotar essa postura, desconhece o Ministério Público, a polícia. Quer dizer, se eu verifico uma coisa errada, eu vou lá e invado a casa, tomo a providência que eu acho correta? Essa é a postura. Te agradeço a pergunta. No caso de Nomitoc, da Monsanto, nós tínhamos avisado o Ministério Público. Havia um processo. No caso da Singenta do Paraná,
não só nós avisamos o Ministério Público, como tinha uma multa do IBAMA de 500 mil, que até hoje a Singenta não pagou, porque ela estava reproduzindo milho transgênico a 800 metros da Floresta Nacional de Iguaçu, que era proibido por lei. O IBAMA deu a multa e ninguém tomou providência. Só veio à tona quando nós ocupamos. Mas então, o senhor acha... é assim nesse país. Dá licença, o senhor... Pois não. Dom Pedro Sérgio, o senhor acha que o senhor tem o direito de dar uma resposta apenas do seu ponto de vista, aquilo que o senhor considera errado? Quer dizer, um MST, ele acha que é legal, ele não gosta de uma determinada atitude que está sendo feito, bem ou mal, com a aprovação dos órgãos de poder, aí o MST não concorda, vai lá e ataca esse órgão aí, a posição deve ser essa. Por exemplo, se alguém roubar o seu carro, o senhor acha que o senhor deve espancar essa pessoa no momento que encontra com ela? Em primeiro lugar, como eu disse antes, todas as ações que nós fizemos é porque as empresas estão infringindo a lei. Só que como elas são poderosas, elas cooptam às vezes até o Poder Judiciário, cooptam as autoridades e fazem do seu jeito. Agora, todas as vezes que elas infringem a lei e infringem os direitos do povo brasileiro, que é isso que elas estão fazendo, o MST e outros movimentos sociais que nós estamos sozinhos, não é que nós temos o direito de nos insurgir, nós temos o dever. Porque se nós não fizermos isso, ninguém mais faz. Vou dar um outro exemplo aí, apareceu na reportagem que nós abrimos o pedágio. O juiz no Paraná deu na sentença deles, as empresas de pedágio no Paraná só não têm um lucro maior do que tráfico de cocaína. E fica por isso mesmo, porque elas falseiam as planilhas de custo, compram construtoras. Mas falseiam segundo quem? Não, segundo a Justiça, porque o governo do Paraná pediu, me dá a planilha de custo que justifica o valor do pedágio. Elas falseiam as notas do custo. Então eles têm que ser objeto de um processo. E objeto é um processo, só que não dá nada. No Rio Grande do Sul há uma CPI contra os pedágios que detectou notas frias na planilha de custo. E fica por isso mesmo. Porque, então... inclusive, lá no Rio Grande do Sul, a imprensa fica quietinha. Não sei por que motivo. Então, se o MST não faz manifestações contra o pedágio, é essa a questão. Ninguém fica sabendo. Aí que eu pergunto, quer dizer que o MST, na verdade, ele assume o poder de polícia. Diante da ineficiência das autoridades e da injustiça aos olhos do MST, ele se arvora em poder de polícia. Nós não queremos assumir nem o poder de justiça, nem de polícia. Mas o senhor acabou de descrever isso. Nós assumimos o poder, o direito, aliás, que a população brasileira tem de se manifestar sempre que assistir a alguma injustiça. Mas não isso é um direito de lei, está na Constituição. Mas os métodos, Sr. Estélio, os métodos o senhor não discute. Método de mobilização social? Mas a mobilização social é mobilização social. A invasão de propriedade, a invasão de hidrelétricas, isso é um método muito discutível e condenado pela maioria da população. O senhor sabe disso. Vamos por partes, como diria o Jack. Vamos. Primeiro, Jack quem? O estripador. Vamos explicar. Primeiro, nós não fizemos invasão. Invasão é uma expressão do Código Penal quando você quer praticar esbulho possessório contra a propriedade de alguém. Nós fizemos ocupação. Por que é essa diferença? Porque a ocupação é quando você vai com o povo, toma um lugar para denunciar, para negociar, para chamar a atenção da opinião pública. Isso é legítimo ou é legal? Isso não só é legítimo, como é necessário. E atenção. Se é legal, não é fundamental. Não. Vou te dizer agora por que além de ser necessário, é legítimo. Ilegal. Ilegal. Houve um processo... Legítimo, legal? Legítimo e legal, e vou dizer agora por quê. Houve um processo em uma das ocupações do movimento que correu todas as barras dos tribunais até chegar no Superior Tribunal de Justiça. E lá, numa plenária de desembargadores, o então desembargador ministro Sernichiaro lavrou uma sentença que virou jurisprudência que diz o seguinte: ocupações de terra ou de prédios públicos feitos por um movimento social para denunciar alguma injustiça ou a morosidade da reforma agrária não são
não são um crime, como são um direito de manifestação desses trabalhadores. Pelo que o senhor disse, movimento social. Mas nós estamos falando em invasão de propriedade, por exemplo. Era o que se tratava, era um processo em que o movimento havia ocupado um latifúndio. Então, essa sentença gerou jurisprudência. É por isso, até para o telespectador saber, que nenhum juiz pode decretar prisão quando as massas ocupam algum lugar para protestar, porque isso é direito de manifestação. Se não fosse a sentença do Cernicchiaro, os juízes lá a nível local poderiam pedir a prisão de todos nós. Então, é legal, por uma jurisprudência da maior corte do Brasil, que o povo brasileiro tem direito a se manifestar contra uma injustiça, ocupando prédio público ou uma fazenda, sempre quando essa ocupação for para denunciar e exigir a aplicação da lei. Uma conclusão da sua posição sobre o sistema legal do país. Depois nós voltamos aí. O governo Lula é um governo de composição, não é um governo de esquerda, nem um governo popular. Vocês, melhor do que eu, sabem que ele é fruto de uma correlação de forças na sociedade brasileira, em que gerou um governo que dentro dele tem os neoliberais, os capitalistas, os banqueiros e tem trabalhadores. Então, é um governo que se move permanentemente com medidas contraditórias. Nós achamos que, no caso da agricultura e da reforma agrária, prevaleceu, dentro do governo Lula, uma posição prioritária de apoio ao agronegócio e às transacionais. Portanto, isso deixa o governo Lula em dívida com a reforma agrária e com os pobres do campo. Por quê? Distribuir cesta básica no campo até pode eliminar a fome por alguns meses. E a Bolsa Família? É essa que eu me refiro. Ah, o senhor é contra a Bolsa Família? Não, peraí. Distribuir Bolsa Família é necessário como um programa emergencial e paliativo, mas ele não resolve o problema estrutural, que essas pessoas não têm trabalho nem renda. Então, completo a tua indagação. A solução para a pobreza não é medidas compensatórias como Bolsa Família ou outro tipo de coisa parecida, que eram as velhas recomendações do Banco Mundial. Você pode dar de maneira emergencial, mas o que resolve é você garantir 3 aspectos fundamentais para os pobres. É trabalho, renda e educação. O senhor acha que a Bolsa Família esvazia, de alguma maneira, o trabalho de recrutamento, por exemplo, do MST? Anestesia? Anestesia, mas não esvazia. Porque, em geral, as pessoas que se mobilizam no MST têm mais consciência política. Então, a anestesia é aqueles mais pobres que, de qualquer maneira, estão desorganizados. E você está sentindo dificuldade em recrutar não, agora? A maior dificuldade que nós temos de fazer o nosso trabalho de base não vem da Bolsa Família, vem de que a reforma agrária está parada. Porque as pessoas se dão conta que a correlação de forças é contrária. Então, eles dizem: como é que eu vou lutar pela reforma agrária se o governo não está distribuindo terra? Essa é o pragmatismo. Mas o senhor não chegou ainda à conclusão de que a reforma agrária, nos termos clássicos, ela é um conceito superado? Não, o que nós defendemos, inclusive, no nosso Congresso, é de que a reforma agrária, nos termos clássicos, ela era feita pela burguesia industrial. Em todos os países do mundo, quem fez a reforma agrária foi a burguesia industrial, não foram os camponeses. Aqui no Brasil, a burguesia... No Japão foram os militares depois da guerra. Claro, para desenvolver a indústria. Sim. Para desenvolver a indústria. Nos Estados Unidos foi Abrão Lincoln para desenvolver a indústria do norte. Lá. Aqui, a burguesia brasileira industrial é tão ignorante que não teve coragem de fazer a reforma agrária. Stedley, você disse no primeiro bloco, quase que no encerramento da discussão, que é a favor do agronegócio, mas não do modelo do agronegócio. Sem entrar na área do modelo econômico, especificamente, qual seria o seu modelo de agronegócio? Bem, a expressão agronegócio, ela é passível de tudo quanto é interpretação. E sem querer desmentir o companheiro Mitre, mas ele usou um conceito que, na verdade, se refere à agroindústria. Nós somos completamente a favor da agroindústria.
Só somos contra a agroindústria da multinacional, que faz com que o frango consumido em Belém vá em carretas desde Concórdia até lá. Por que não ter agroindústria nos assentamentos do Pará? Será que os paraenses não sabem criar frango? Né? Isso que faz a Nestlé levar leite da Minas Gerais para Porto Velho. Será que os companheiros que vivem na Rondônia não sabem criar gado de leite? Claro que sabem, é que a agroindústria está concentrada e isso nós somos contra. Agora, o conceito sociológico de agronegócio não tem nada a ver com a agroindústria. Agronegócio, se tu vai lá no Aurélio, claro, é toda operação comercial com algum produto agrícola, como de vez em quando o Chico Graziano fala. Mas não é disso que se trata. São João Pedro Sérgio. O agronegócio é um modelo sociológico que define a exploração agrícola baseada em grandes extensões de terra, monocultoras, dedicada à exportação, com uso intensivo de agrotóxicos e mecanização. Essa é incompatível com o desenvolvimento nacional. Esse é o conceito que o senhor usa. Então, claro, nós usamos. voltemos Então, o senhor à é a favor do agroindústria. transgênico. Aí o senhor... Não, senhor. Ué, o transgênico e o agrotóxico são... É por isso que sou contra. Não, ao Claro, contrário. não. O transgênico prescinde do agrotóxico. Não, é mentira? Ué. Mas como você difunde uma mentira dessas Não, pela televisão? Todas as sementes transgênicas que há no Brasil são justamente um desenvolvimento em laboratório que casa o uso daquela semente com algum agrotóxico. Tanto é o nome da soja Roundup. É por quê? Porque ela só produz se você aplicar junto o herbicida Roundup, casualmente da mesma empresa Monsanto. O milho transgênico é a mesma coisa. Só é milho transgênico porque tu necessita aplicar um fungicida que é da Bayer. Não há nenhuma semente transgênica que é simplesmente uma melhoria genética. Todas elas fazem a mutação genética. Eu ouvi de cientistas isso. O outro depende de pago por quem. Se é cientista, pago pela Bayer, se é pago pela Monsanto. Mas todas as sementes transgênicas só produzem combinada com algum uso de agrotóxico. Que países por que isso- plantam transgênico? Hoje, os 3 principais países é onde as multinacionais mais controlam: Estados Unidos, Canadá, Argentina e o Brasil. A Europa praticamente... Austrália também. A Austrália também, mas é pequena na agricultura. Mas quanto a... Praticamente a agricultura da Europa já está... Quanto ao pequeno agricultor... Pois é, ele tem que responder. Não, mas ele não respondeu ainda sobre a questão do pequeno agricultor e o capitalismo. Não. Você não tem nenhum tipo de restrição à relação entre o pequeno agricultor e uma cooperativa capitalista ampla, aberta e tal. Eu te Nenhum. respondi, mas você não prestou atenção. Eu disse que Não. a agroindústria... Ficou em dúvida. Não. Ficou em dúvida. Então A vamos agro- deixar claro, então. Vamos deixar Claro, a agroindústria é um método de beneficiamento dos produtos agrícolas necessário. E, obviamente, nós somos a favor. E é essa forma do pequeno agricultor aumentar a renda. O pequeno agricultor que só entrega matéria-prima está lascado, para não dizer outro nome feio aqui na televisão. Por isso, a única maneira do pequeno agricultor e o assentado sair da pobreza é se ele beneficiar o seu produto. Portanto, se o cooperativa? produto passar pela agroindústria. Para o pequeno agricultor ter uma agroindústria, não pode ser individual, né? Porque ele não tem capital, tem que ser numa cooperativa. Por isso, nós somos francamente favoráveis. Nós defendemos uma reforma agrária que combine ao mesmo tempo a agroindústria cooperativada com pequenos agricultores e assentados. Só Inclusive, para provocar vocês, na produção de agrocombustíveis. Só tem essa maneira de você produzir sem afetar o meio ambiente. Muito... O MST foi um movimento muito importante na luta pela reforma agrária do Brasil, quando ele surgiu. Mas hoje o MST é um movimento completamente deformado com relação às suas propostas. Nem é mais um movimento. O MST hoje é uma organização muito rígida do ponto de vista estrutural, tem comando, tem controle, tem que financiar suas atividades e faz isso de uma forma muito bem feita, se alimentando de recursos públicos. Enfim, o MST hoje é quase como se fosse um partido político disfarçado. Quando o MST decidiu invadir fazendas e mais à frente, de uns 10 anos para cá, começou a invadir terras produtivas com pretextos variados, eu sinto que o MST desvirtuou completamente os seus objetivos da luta democrática pela terra. O
O MST hoje, ao fazer invasões de terra e faz de forma aleatória, ele usa como se fosse o poder de Estado, né? E diz que faz isso porque o governo não faz reforma agrária, o que é um embuste notório. Faz isso porque ele afronta o Estado de Direito, e esse é o grande mal do MST. É o fato de ser uma organização que não respeita a democracia, que procura fazer a justiça com as próprias mãos. O caminho disso nunca dá bom resultado. E aí, Stedley? O José Gomes da Silva, que foi padrinho dele e tio, dizia: o pior conservador é um ex-comunista, porque fica todo o tempo justificando para aparecer para os seus novos aliados que ele mudou. Eu acho que é o que se trata desse nobre companheiro Chico Graziano. Evidentemente que as teses que ele levanta aí, eu não posso concordar. Muito fácil dizer o MST mudou de figura. Eu posso dizer a mesma coisa. O PSDB, na origem, era um partido social-democrata. Depois foi o que aplicou o neoliberalismo no Brasil da maneira mais despiedada, entregando a Petrobras, a Vale do Rio Doce, todas as nossas empresas. Agora, Isso só deve ser usado como um trunfo para resolver rápido certas lutas. a tese primeira que ele levantou aí, no depoimento, foi de que antes de resolver problema de sem terra, é preciso resolver problema de com terra. É uma tese fajuta também, porque então você vai por partes? Não, você tem que resolver primeiro o problema dos mais pobres. Os mais pobres são os sem terra. Evidentemente que isso não exclui de você para e passo, e também tendo políticas públicas, que nisso eu concordo com ele. Não há no Brasil políticas públicas agrícolas de apoio ao pequeno agricultor. E quem começou a destruir? Eles, o PSDB. Foi durante o PSDB que acabaram com todas as políticas agrícolas públicas. Acabaram com a Embrater, acabaram com a Cibrazen, acabaram com a Conab, acabaram com todos o sistema de preços mínimos que tinha. E agora vem dizer que o pequeno agricultor não tem apoio. Aí eles são as responsáveis. Sim, mas ele... Canhão que ruge, estrela em colapso! Nesse caso, vou usar o meu último golpe. Série mortalmente séria, soco sério.